Oi pessoal! Nos próximos vídeos a gente vai aprender a lidar com exemplos e contra-exemplos. Então a gente vai se deparar com problemas que vão perguntar pra gente se algo é possível. E a princípio a gente não sabe se a resposta é sim ou não. Quando a gente vai trabalhando no problema, a gente vai descobrir se algo é possível ou não. Se for possível, eu tenho que mostrar que isso é possível, dar o exemplo. E se não for possível, eu tenho que justificar por que não é. Então esse é um ótimo exemplo. O problema ele é da seguinte forma. Tem dois itens que mudam a distribuição dos números que a gente vai estabelecer no problema. Mas imagina que a gente vai escrever os números de 1 a 16, os números inteiros de 1 a 16, em alguma ordem. Não precisa ser 1, 2, 3 até 16, em alguma ordem. É possível escrever esses números em alguma ordem, seja no círculo ou na reta, são duas perguntas diferentes. É possível distribuir eles no círculo com essa propriedade ou na reta com essa propriedade. A propriedade sendo, toda vez que eu tenho dois números consecutivos nessa lista, a soma deles vai ser um quadrado perfeito. E aí, como que a gente consegue resolver esse problema? A gente, a princípio, vai tentar fazer essa lista de números no círculo e na reta e ver o que vai acontecer. E vocês vão ver que em cada uma dessas situações algo diferente vai acontecer. Para a gente saber quem pode ficar do lado de quem, a gente vai fazer uma lista de somas. Por exemplo, o 1, ele não pode ficar do lado de qualquer pessoa, de qualquer número. Ele não pode ficar do lado do 2, porque 1 do lado do 2, a soma seria 3, não é um quadrado perfeito. Então, a gente vai ver quem podem ser os vizinhos do 1, quem podem ser os vizinhos do 2, etc, tá? Para isso, a gente vai ver quando que dois números dessa lista somam um quadrado perfeito. Então, qual é o primeiro quadrado perfeito que a gente poderia conseguir? 1 somando com 2 é o menor valor possível, dá 3, não é um quadrado perfeito. Mas 1 mais 3, a gente conseguiria 4. O primeiro quadrado perfeito que a gente consegue somando números de 1 a 16. E não tem nenhuma possibilidade para somar 4. Seria 2 mais 2, mas eu só tenho 1, 2 na minha lista. Então, vamos para o próximo quadrado perfeito. Quais as possibilidades para dois números somarem 9? Pode ser 1 mais 8, pode ser 2 mais 7, pode ser 3 mais 6, 4 mais 5. Todas as possibilidades para somar 9. Qual é o próximo quadrado perfeito? 16. Quais as possibilidades para eu somar 16? Pode ser 1 mais 15, 2 mais 14, 3 mais 13, 4 mais 12, 5 mais 11, 6 mais 12, 6 mais 10, perdão, 7 mais 9 e acabou. Não vou somar 8 com 8 porque eu não tenho dois 8, eu tenho um 8 só. Qual seria o próximo quadrado perfeito? 25. E vocês vão ver que eu não posso começar do 1, porque não chega a 25. Aqui, o primeiro número que eu tenho que começar para dar 25 é o 9 com 16. 9 mais 16 dá 25. Aí eu vou 10 mais 15, 11 mais 14 e 12 mais 13. Não há nenhuma outra possibilidade para dar 25. O próximo quadrado perfeito já seria 36. Eu não consigo chegar no 36 com esses números, né? A maior soma possível seria 15 mais 16, que dá 31. Não consigo chegar no 36. Então, essas são todas as possíveis somas de números aqui dentro para dar um quadrado perfeito. E com isso, a gente consegue saber quem são os vizinhos de quem. Então, por exemplo, o número 1, ele só pode ser vizinho do 3, do 8 ou do 15. Esses são os únicos vizinhos do 1. O 2 só pode ser vizinho do 7 e só pode ser vizinho do 14. Então, em qualquer situação, por exemplo, nesse círculo, o 2 aqui,
o 7 estaria do lado e o 14 do outro. Né? Pode ser trocado, mas tem que estar desse jeito aqui. E a gente vai analisando isso, olhando para os números. O 3, ele tem o vizinho 6, o vizinho 1 e o vizinho 13. Porém, se a gente observar o 8 só tem um vizinho. E o 16 também. O 16 ele só tem um possível vizinho. Ou seja, se a gente tivesse o 8 aqui em algum lugar no círculo, ele teria que ter 2 vizinhos, porque por causa da distribuição do círculo, só que ele só pode ser vizinho do 1. Ou seja, não é possível, no caso A, eu fazer essa distribuição do jeito que eu quero. Porque o 8 não vai ter 2 vizinhos, por causa dessas contas que eu fiz. Agora, outra pergunta totalmente diferente é, e na reta? Será que na reta eu consigo? Qual a diferença? Na reta, de fato, o 8 não pode estar aqui, no meio, porque ele teria que ter 2 vizinhos e ele não tem. Mas tem como o 8 estar nessa reta. O 8 pode estar numa ponta, aqui ou aqui. Eu vou escrever assim, né? O 8 aqui e o 16 aqui, mas tanto faz, porque o 8 e o 16 são sozinhos, são solitários. Eles só têm um amigo. O 8 vai ficar necessariamente do lado do 1 e o 16 vai ficar necessariamente do lado do 9. E agora a gente vai tentar completar isso, até achar os 16 números. O 1, ele poderia estar do lado do 3 também e do lado do 15. Então, como a gente não sabe como seguir nessa direção, vamos olhar o que acontece aqui com o 9. O 9, ele está do lado de 16, mas ele também está do lado do 7. Essas são as únicas possibilidades. Então, os únicos vizinhos do 9 são o 16 e o 7. Então, o 7 tem que estar para cá. Tem que estar vizinho do 9. E eu vou seguindo isso até ter uma única possibilidade para fazer essa sequência. Vamos olhar para o 7. O 7, além do 9, ele só pode ser vizinho do 2, tá? Vocês podem verificar aí. O 7 só aparece 2 vezes. E aí o 7 vai ser vizinho do 2 também. O 2, além de vizinho do 7, é vizinho do 14. E essa é a única opção. E a gente vai preenchendo assim. O 14, além de vizinho do 2, ele é vizinho do 11 e apenas. Então, o 11 vai ter que estar aqui. O 11 também é vizinho do 5 e só do 5. O 5 pode ser vizinho do 4, além de do 11, e só deles. O 4, além de junto do 5, ele aparece só aqui, vizinho do 12. O 12, além de aqui, ele aparece vizinho do 13. O 13, além de vizinho do 12, aparece aqui, vizinho do 3. Só, não tem outra opção. Agora, o 3 já tem outros 2 possíveis vizinhos, que são o 6 e o 1. Além do 13. Então, o 3 poderia ter esses 3 vizinhos, esses 3 números como vizinhos. Se eu fosse fazer o 3 se juntar com 1 agora, a minha lista ia terminar e eu não ia concluir colocando todos os 16 números. Então, eu vou fazer a escolha de não colocar o 1, mas colocar o 6 como vizinho do 3. E agora, o 6, ele só aparece com o 3 e com o 10. O 10 aparece com o 6 e com o 15. E o 15, ele aparece com o 10 e com o 1 apenas. Então, agora a gente completou a nossa lista. Aqui tem os números de 1 a 16. Então, a gente tem um exemplo. Então, no item A resposta é não tem como, e a gente tem que dar um argumento, tem que dar uma justificativa para não ter como. E no B tem como, e para mostrar que tem como, a gente tem que dar essa lista. Então, nos próximos exercícios, a gente vai lidar dessa forma. A gente ou
vai justificar por que não ou dar o exemplo. E é isso.